com os principais temas da atualidade na Igreja Católica. Um desses temas passa invariavelmente pela nota da Comissão Nacional Justiça e Paz, chocante desigualdade, que denuncia a discrepância salarial que vigora nas grandes empresas. Um documento divulgado quando foi também revelado o Orçamento de Estado. Muito boa tarde, Graça Franco. Obrigado. Olá, por estar aqui uma vez mais no programa Eclésia. Este documento, esta nota da Comissão Nacional de Justiça e Paz, parece pertinente no momento em que se fala de alargamento dos esforços salariais e de concentração de riqueza em alguns setores da sociedade. Eu acho que a repetição é pedagógica, ou seja, trata-se de mais um alerta, de mais um sinal que vai, no fundo, na sequência da conferência que foi feita há 2 anos, patrocinada exatamente pela Comissão Nacional de Justiça e Paz e que, na altura, tinha por base uma sociedade fraterna. E nessa conferência, no fundo, houve possibilidade de se analisar aquilo que eram os dados ainda, digamos, provisórios, mas que já abrangiam todo o tempo da crise, portanto, até 2014, portanto, 2009, 2014, a partir de um estudo de Carlos Farinha Henrique, um professor que se tem dedicado, no fundo, ao estudo da pobreza. Esses dados científicos, digamos, davam como certo que em Portugal, durante o período da crise, os pobres, ou seja, se nós dividimos em 10 colunazinhas os portugueses e colocarmos na fatia dos mais pobres, na primeira fatia os mais pobres e na 10ª fatia os mais ricos, nós tínhamos, digamos, o sofrimento com a crise, a queda dos rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos era muito dispar. Ou seja, os mais pobres, aquela primeira fatia das 10... Eram mais sacrificados. Exato. Tinham caído o seu rendimento durante o período da crise 25%. E na última fatia dos mais ricos, a queda era de 13%. Se fizéssemos depois uma média, a queda era de 5%, o que, no fundo, significava que em Portugal, durante a crise, até não tinha sido o pior dos países, porque, por exemplo, na Grécia, em média, a queda foi de 36%. Portanto, era uma queda muito mais substancial. Em Espanha tinha sido 9%, portanto, Portugal estava ali na média, mais favorável, digamos, mas havia uma disparidade muito grande, com os pobres a ficarem ainda mais pobres do que aquilo que tinha sido o empobrecimento dos mais ricos. Este estudo agora, que dá base à desigualdade chocante, foi divulgado há relativamente pouco tempo, até pelo Expresso, e situava-se, no fundo, num outro período, de 2010 a 2017, portanto, já apanhando pós-crise, diríamos, e estava muito localizado naquilo que eram as empresas, as maiores empresas portuguesas. E aí a disparidade tinha a ver com o salário dos mais pobres nessas empresas e dos dirigentes dessas empresas. E onde é que estava a desigualdade chocante? É que entre o salário dos mais pobres e o salário dos mais ricos, em alguns casos, verificava-se que havia, no fundo, não só o enriquecimento dos mais ricos durante a crise, em 50%, portanto, digamos, um diretor de empresa, um gestor de empresa, tinha o seu salário acrescido em mais 50% neste período, enquanto os mais pobres das empresas tinham, durante este período alargado, apesar de tudo, o seu salário reduzido em 6%. E esta a chocante desigualdade. Aí era chocante, de facto, a desigualdade, sendo que há empresas onde o administrador ou o gestor ganha mais de 100 vezes o que é o salário mais baixo ou o salário mínimo da empresa. O que há a sensação é que, por vezes, acontece que os quadros de topo das empresas ganham em nível com a Europa e nós, os colaboradores que mais indiferenciados, digamos assim, ganham à escala portuguesa, não é? Pois, é um bocadinho
reflexo dos dois mercados a funcionar, ou seja, no mercado em que se deslocam os gestores, e que é um mercado que muitas vezes é de topo de gama, é mesmo europeu, não é? Portanto, se esses gestores até podem ter a tentação de ir para outro país qualquer exercer a profissão, e aquilo que é um mercado muito mais localizado, que é um mercado indiferenciado. Mas aqui não se trata de um apelo à inveja social, do que se trata é de um apelo à comunidade na empresa, ou seja, até por questões de eficácia dentro da empresa, exatamente, para a motivação dos trabalhadores. Os lucros da empresa devem ser repartidos também, não só ao nível da participação dos seus gestores, mas também ao nível de todos os colaboradores, porque não há lucros nas empresas se todos os trabalhadores não trabalharem para eles. E, portanto, do que se trata é de incentivar a repartição desses lucros, desses ganhos. Nós sabemos que há grandes empresas com grande responsabilidade social e que até devolvem parte da riqueza à sociedade através das fundações que têm. Ao caso, por exemplo, da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que não existiria, nem todos nós não beneficiaríamos daquilo que é o trabalho que ela faz, se a família de Manuel dos Santos não tivesse devolvido à sociedade uma parte dessa sua riqueza. Mas do que se trata é de dizer, bom, mas se há riqueza que é produzida, para além dessa devolução, é importante que haja dentro da própria empresa um menor nível de desigualdade. Até porque isso aumenta várias coisas. Por exemplo, o país menos desigual da Europa é a Noruega, se não me engano, que tem maior índice de felicidade. Portanto, aumenta a própria coesão dentro da empresa. Os próprios lucros da empresa acabam por ir... Mas, falta então essa cultura aos nossos gestores? Não, e falta essa cultura dentro da própria sociedade. Isso é importante. Ou seja, um país que vive ao nível europeu na elite, mas vive ao nível, por exemplo, em alguns casos, a um nível muito próximo dos recém-chegados países de leste à Europa. Portanto, com níveis muito inferiores aliás, eles têm níveis superiores de qualificação, mas têm níveis muito baixos de salário mínimo. É um país que, globalmente, tem, o nosso país, 2 milhões de pessoas na pobreza. Nós só somos menos de 10 milhões, somos 8 e pouco milhões atualmente. Portanto, se há um quarto da população que vive em pobreza e, em alguns casos, em extrema pobreza, temos que pensar que comunidade é que nós somos, que comunidade vivemos. Graça Franco, e nesta linha, e agora dando um salto muito rapidamente, porque temos 2 minutos para conversar, foi divulgado o Orçamento de Estado. Até que ponto é que este instrumento governativo, que toca a cada um de nós, na sua apreciação, zela por mais justiça social? Zela por mais justiça social. É indubitavelmente um instrumento de justiça ou de alguma redistribuição social. O país não passou a rico, evidentemente, portanto não há aqui assim nenhuma bolinha mágica em que a riqueza, que é pouca, que está a crescer pouquinho, possa ser redistribuída em grandes quantidades. Há ainda muitas limitações dentro do quadro europeu, mas, apesar de tudo, há aqui sensibilidade social. E há sensibilidade social a vários níveis. É um orçamento sensato. Sim, podemos dizer que é insensato por outras razões. Por exemplo, ter um excesso de otimismo no quadro macroeconómico. Portanto, aí se calhar não é muito prudente. Não sei se é insensato, mas não é muito prudente. Agora, que é evidente que há melhorias mais substanciais para os mais pobres e depois há uma redistribuição da riqueza que é feita sempre em função dos que são mais prejudicados, dos deficientes, daqueles que vivem com menos rendimentos, mesmo dentro daquilo que são os aumentos, por exemplo, das pensões, que são ínfimos, que são mínimos, que deveriam ser muitíssimo maiores, mas mesmo assim, que são, digamos, no quadro europeu, os possíveis e que abrangem, de facto, dentro dos pensionistas, os mais prejudicados, dentro dos funcionários públicos, os mais prejudicados,
Há, sem dúvida, essa tónica maior justiça social. Maior Vamos então acompanhar também e conhecer mais na especialidade este orçamento. Obrigado, Graça Franco, por ter estado hoje aqui no programa Eclésia. Logo, não esqueça a edição rádio do programa Eclésia na Antena 1 pelas 22h45. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.